Oi, gente, tudo bom? Então, a gente encerrou os povos antes da escrita, né? Então, a gente entendeu como aqueles povos lá do Paleolítico viviam, a questão da agricultura. Agora, a gente vai conhecer os povos que passaram a viver em algumas regiões a partir da escrita, ou seja, esses povos já se comunicavam de maneira verbal e também se comunicavam a partir da escrita. Então vocês vão anotar no caderno de vocês, povos da antiguidade no Oriente e na África, Mesopotâmia. Depois vocês vão copiar o objetivo, tá? Então os slides vão estar em PDF, vão lá, copiem no caderno objetivo, que é identificar e localizar os principais povos mesopotâmicos, analisar como que é a organização política, social e cultural desses povos que habitaram essa região, conhecer as principais atividades econômicas desenvolvidas por eles e identificar algumas manifestações culturais desses povos, tá? Tanto na religião, nas artes, no direito, na escrita, a gente vai conhecer um pouco mais. Então, Mesopotâmia. Mesopotâmia do grego significa terra entre rios, tá? Então, a ideia que se tem é que teremos rios e essa região que fica no meio é a Mesopotâmia. Os rios que estamos falando são dois: Rio Tigre e Rio Eufrates. A região que se fala, que chamamos de Mesopotâmia, hoje ela é conhecida como Oriente Médio, tá? Então a região da Síria, tá? A região do Kuwait, Iraque, então é a região que é o Oriente Médio, que naquele período era conhecido como Mesopotâmia. Então esses rios, o Tigre e o Eufrates, que correm ao longo dos territórios, vão cortar territórios que vão ter paisagens diferentes. Na Alta Mesopotâmia, que é o norte, é uma região mais montanhosa, cheia de montanhas, estilo Jaraguá do Sul, cheia de montanhas. Na região da Baixa Mesopotâmia, que fica ao sul, é uma região mais plana. Quando você olha para o horizonte, você vê tudo retinho, não tem os morros que a gente tem aqui em Jaraguá. Então a gente já sabe que a Mesopotâmia vai ter então regiões diferentes umas da outra. Então aqui eu coloquei o mapa mundi, então aqui a gente tem, e essa região aqui em amarelo eu coloquei uma flecha bem grandona em branco, para vocês verem. Então aqui fica a região da Mesopotâmia. Aqui agora focando, né, esse em verde, então vocês estão lendo aqui Rio Tigre, Rio Eufrates, essa região toda aqui, então aqui ó, Síria, Iraque, Kuwait, Irã, faz parte do que a gente conhece como Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, continuando, como já disse, ela era uma região diversa. Da mesma maneira que ela vai ter montanhas no norte e planície no sul, ela também é uma região que em alguns momentos vai ser desértica e em outros momentos pantanosa. Por quê? Por causa dos dois rios que cortam a região. Então, o que acontecia? Quando os rios enchiam, né, por causa das chuvas, eles alagavam e molhavam as terras que ficavam ao redor dos rios, fazendo, então, com que essa região virasse um pântano, né, porque terra com água vira pântano. Quando a gente não está em período de cheia, quando não está chovendo, os rios ficam mais baixos. Então as regiões próximas ficam desérticas, afinal ali é uma região muito quente. Então lá por volta de 8.500 mais ou menos, os primeiros povos que viviam na região da Mesopotâmia, eles eram nômades. 8.500 antes de Cristo aqui, ó. Toda vez que aparecer esse AC, significa que é antes de Cristo. Porque o nosso calendário zerou com o nascimento de Cristo, lembra que eu já falei disso? Então a gente começou 2020 anos depois do nascimento de Cristo. Então se a gente for somar, esse período que eu tô falando é mais ou menos 10.000 anos, 10.520 anos atrás. Então esses povos eram nômades. O que são nômades? Pessoas que vivem em diferentes lugares ao longo do tempo, vamos pensar assim. Fica numa região, utiliza o que tem daquela região e depois ela vai embora. Ela não tem um lugar fixo, tá? Nômades não tem lugar fixo. Então aqui eu coloquei alguns nomes de alguns povos que viveram nessa região que a gente vai estudar a partir então de agora. Sumérios, acadianos,
assírios, babilônios e caldeus.